Eu tinha ficado de... Aí, pronto. Eu tinha ficado de corrigir os exercícios lá com vocês, né? De substantivo, aqueles que eu passei na aula passada, não é? Eu vi aí que bastante gente fez, me mandaram no WhatsApp aí perguntando, com as dúvidas. Aí o pessoal tá chegando agora. Eu adiantei, gente, para não ficar muito tarde, né, também, porque como agora a gente já tá quase de férias aí, né? Vocês já estão de férias? Vocês estão tendo que trabalhar essa semana aí? Como é que tá? Encerramos hoje, maioria Encerrou hoje? acredito. Mas esse horário ficou bom, viu, o Guilherme? Ficou melhor? Na minha opinião, sim. Aham. Então, às vezes eu posso até ver com o Miguel pro ano que vem, né? A gente fazer essa mudança de horário aí, né? Ele vai pedir para ele conversar com vocês, né? E ver se a gente consegue mudar, né? Porque fica muito tarde para vocês também, né? Outro dia quem levanta cedo aí acabar a aula 10 horas é complicado, né? Fica muito tarde. Bom, deixa eu pegar aqui. Eu tinha deixado esses exercícios aqui, não é? E eu não passei o gabarito para vocês, né? Eu fiquei de mandar lá para vocês. Aí é bom que agora eu já explico, eu já passo o gabarito e já vou explicando aqui para vocês, tá? Aqui, galera, então, só para situar vocês, né? A gente estava falando de substantivos, né, na aula passada, né? E encerramos falando da variação de gênero, né? Por que eu falei daquilo? Por que a gente trabalhou aquilo, né? Porque costuma cair, tá bom, gente? E vocês vão ver que na apostila eu fiz um capítulo específico sobre a variação em gênero dos substantivos compostos, tá bom, galera? Eu recomendo que vocês leiam com muita atenção aquele capítulo, tá? Como eu disse, né? Não dá tempo da gente trabalhar tudo em aula, então a gente eu vou comentando algumas coisas aqui com vocês, né? Vou explicando, é um resumo, tá? Mas na apostila vocês vão achar mais detalhado, tá mais ampliado, tá bom, gente? Aqui a gente tem que ir um pouco mais rápido, tá? Bom, então aqui, ó, ele fala, isso é da VUNESP 2021. Ele tira um trecho de um texto, né? Ele fala o seguinte: o americano é mais prático. Steward, substantivo comum de dois gêneros. Primeiro parágrafo. O autor refere-se a um vocábulo da língua inglesa que apresenta uma determinada característica. É um substantivo de dois gêneros. Na língua portuguesa, pode-se observar um vocábulo desse mesmo tipo em. Então, ele está falando lá que o steward ele é um substantivo comum de dois, né? Lá no inglês. Então, ele vai usar esse mesmo substantivo para se referir aos dois gêneros, tá? E aí ele pergunta um paralelo aqui na língua portuguesa. Qual desses substantivos aqui é comum de dois? Ou seja, eu vou usar o mesmo substantivo com os dois artigos, o e a, né? Vamos lembrar que comum de dois pressupõe dois gêneros, tá? Então, o e a, só que é a mesma palavra, tá bom? Diferente do sobrecomum, tá? Que você tem a mesma palavra no mesmo gênero para se referir a macho e fêmea e homem e mulher, né? No caso dos epicenos para animal e sobrecomum para as pessoas, tá bom? Então aqui a gente está procurando substantivo de dois gêneros, comum de dois. Quem não entendeu isso, gente, pergunte, tá bom? Então, ó, vamos ver. Comissário. Então eu vou falar o comissário. Se eu for falar da mulher, vou falar a comissária. Quer dizer, a palavra varia em gênero, né? Um substantivo vai variar em gênero normal. Então você tem uma palavra para o masculino e uma palavra para o feminino. Aeromoço ou aeromoço, a aeromoça, certo? Então aqui você tem duas palavras, né, para dois gêneros diferentes. Arquivista. Então você vai falar o arquivista e a arquivista. Então, você percebe que você usou a mesma palavra tanto para o gênero masculino quanto para o gênero feminino? Essa é a resposta, certo? Barbarismo. Barbarismo aqui é um nome de uma... na verdade, é um processo de formação de palavras, tá? Até nem é muito pedido em prova isso, tá? Mas ele não varia em gênero, é o barbarismo, tá? Você não tem a barbarisma.
E príncipe, né? Aqui a gente vai formar o feminino trocando o radical, né? É príncipe e princesa, tá? Pro feminino. Então o comum de dois aqui que a gente tem é a letra C, arquivista, beleza? Vamos lá. Assinale a classificação, ó, 2021, hein, galera? Assinale a classificação correta das palavras. Conforme o delegado Jerônimo Marçal, desculpa, ele fala classificação correta das palavras destacadas, né? Então a gente vai aqui ver o que está em destaque. Conforme o delegado Jerônimo Marçal, outra criança também foi ferida e segue hospitalizada. Essa aqui é fácil, né? Jerônimo Marçal, o que é? Um substantivo derivado? Não, né? É um abstrato? Não, é o nome de uma pessoa, né? É um substantivo próprio? Sim, né? Jerônimo Marçal, tá aqui, né, em letra maiúscula. E não é um substantivo comum, tá? Então, essa aqui tava facinho, né? Foi baba, letra C, tá? Substantivo próprio. Prefeitura de Louveira, 2021, médico. Vamos lá. Como é que é aqui? No que se refere aos substantivos coletivos, analise os itens a seguir e ao final assinale a alternativa correta. Beleza, então, atores, companhia, né? Então, aqui ele te dá um substantivo e depois o coletivo, e é para você ver se está correto, né? Então, atores, coletivo de atores, companhia. Coletivo de cebola, réstia. Coletivo de insetos, colônia. E coletivo de mapas, mapoteca, tá? Galera, é interessante a gente perceber o seguinte, às vezes os concursos vão te pedir uma questão dessa aqui, mais uma questão de vocabulário, né? Porque, obviamente, gente, não tem como a gente decorar todos os substantivos coletivos, né? Quem viu lá na apostila, eu pus lá uma lista de alguns que são mais pedidos, beleza? A gente saber alguns desses principais é interessante, beleza? Todos não tem jeito, tá? Mas você vai começar a perceber, se você pegar lá no que concurso e for fazendo as questões, você vai perceber que são sempre os mesmos que são pedidos, tá? E aí você já vai ficando ali craque naqueles ali. Por exemplo, cebola e réstia sempre aparece, tá? Insetos colônia e tal. Réstia é porque é uma palavra diferente, a gente não usa no dia a dia, mas os concursos adoram pedir o coletivo de cebola, tá? Que é justamente isso mesmo. Nesse caso aqui, galera, todos os itens são verdadeiros, tá? Coletivo de atores é companhia, de cebola é réstia, de insetos é colônia e de mapa é mapoteca, tá bom? Nesse caso aqui... Oi. Posso fazer uma pergunta? É minha mesmo, porque... Eu fiquei em dúvida aqui, ó, na cebola, réstia, né? Como seria alho? Eu fiquei, depois eu fui ver, eu coloquei a certa, correta, assim, mas eu fiquei em dúvida, o alho seria como? O que? O coletivo do alho? Não sei, a gente pode pesquisar. Deixa eu pesquisar aqui. Porque, ó, é aquilo, a gente... Eu fosse réstia também, depois aí eu falei, eu acabei não pesquisando, agora que eu lembrei. A gente pode pesquisar. Correto e não pesquisei. Olha, eu teria que pesquisar uma fonte mais confiável, tá? Mas numa pesquisa rapidinha aqui, quer ver? Vou até compartilhar aqui a tela com vocês. Não sei se Infoescola. Infoescola pode ser confiável sim, tá? Deixa eu ver se vocês estão vendo aí. Ó. Guilherme. Oi, pode falar. A apostila que você passou tem o réstia de alho e cebola. Tá com os dois? Ah, legal. Então, ó, o coletivo aqui de alhos e cebolas é réstia. Na dúvida, o que a gente pode fazer, galera? Ó, eu costumo olhar no dicionário o que significa aquela palavra coletiva, tá bom? Ó, vamos ver aqui. Se você pesquisar aqui por réstia, deixa eu ver se dá pra vocês verem aí, ó. Ó. Peraí. Ó, o que significa? Significa corda, ramo, rama de alho ou de cebola, certo? Por isso que você estava na dúvida, porque ele realmente então vai valer para os dois, tá? Então, ó, corda ou entrançado feito com ramas ou hastes de alguns vegetais, de alhos ou cebola, então réstia de alhos, réstia de cebola, tá? Tem outros significados aqui, mas então ele vale para os dois, beleza?
Então, se cai uma questão dessa, imagina, se cai uma questão dessa aqui, ó, falando que o coletivo de cebola é recha, tá certo. Se caísse que era de alho também, tá correto, beleza? Bom, então vamos lá. Isso aqui é 2021 também. E aqui ele dá um texto, certo? Alguns aqui eu vou reproduzir o texto, tá, gente? Porque depende do contexto, certo? Vocês já vão entender por quê. É um texto da Conceição Evaristo e ele fala o seguinte: a roda dos não ausentes, o nada e o não, ausência alguma, borda em mim um empecilho. E aí continua o texto, né? Mas ele quer saber desse trecho especificamente. No primeiro verso, os vocábulos nada e não apresentam a ideia de negação, né? Nada e não. Considerando-se o contexto, sempre considerando-se o contexto, beleza? Morfologicamente devem ser classificados como, tá? Gente, por que ele colocou isso aqui, essa parte, considerando-se o contexto, tá? Se você não levar em conta o contexto, nada e não, certo? Não é um advérbio, tá? Nada aqui pode ser um pronome indefinido, certo? Tudo, nada, beleza? Então eles vão ter aqui classificações diversas que a gente já vai estudar mais pra frente, tá? Mas ele não te perguntou isso, ele te perguntou levando-se em conta o contexto, tá? Por quê? Ela coloca aqui o nada e o não, quer dizer, ela colocou um artigo acompanhando essas palavras aqui, certo? A gente sabe, gente, que o substantivo ele manda nas outras classes de palavras, certo? Então, quem é que vai estar acompanhando o substantivo aqui? Artigo, tá? Adjetivos, que a gente vai ser, depois dessa aula é a próxima que a gente já vai estudar, tá bom? Pronomes, certo? Aqui a gente tem o nada e o não, tá? É o nome daquilo que tá ali, ó, borda em mim um empecilho, certo? São nomes, o nada e o não, a gente tem artigos acompanhando, tá? Esse é um grande sinal para a gente identificar que se tratam aqui de palavras substantivadas, beleza, pessoal? Então, a gente, considerando o contexto, eu vou classificar como substantivo, tá bom? Mas só porque ela colocou considerando-se o contexto, ou a função na frase, tá bom? Coisas assim que vão te levar a pensar no texto, beleza? A função daquela palavra no texto. E não se você pegar e observar o que ela significa no dicionário, beleza? A classificação pura dela. Aqui ela está sendo usada, apesar de ser advérbio, o não, por exemplo, está sendo usado como substantivo. Como é que eu sei, Guilherme? Eu tenho um artigo acompanhando, é uma pista. Tá joia? Todo mundo entendeu isso? Se não entendeu, tem que perguntar, beleza, pessoal? Bom, é isso. Ficou alguma dúvida desses exercícios aqui? Alguém quer complementar, perguntar mais alguma coisa? Quer que explique alguma outra de novo? Eu entrei agora, você corrigiu aqueles exercícios que eu tinha mandado para você, não é? Isso, exatamente. Depois eu vejo, tá certinho se eu acertei. Desculpa, eu entrei agora. Imagina, não tem problema não, Renata. Bom, pessoal, então, deixa eu pegar aqui. Então, gente, substantivos é isso, tá? Obviamente, é como eu sempre digo, né? Não é só isso, tá? Isso aqui é um resumo, tá? Pra gente entender o básico e a partir daqui a gente aprofundar, beleza? O que eu recomendo fortemente se você quer estudar, se preparar para o concurso, gente, não fiquem só na aula, tá bom, gente? Não fiquem só na aula. Estudar para concurso vai te exigir que você pegue material complementar, a apostila é só um exemplo. Tá bom? Eu deixei vários exercícios de substantivos lá para vocês, mas obviamente procurar exercícios de concurso, certo? Na internet vai te ajudar muito e vai ser um diferencial para você, tá bom? Então, não fiquem só na aula, tá? Façam outros exercícios além desses do slide, além dos da apostila, procurem mais exercícios,
Tá bom, gente? Façam. Vocês têm que fazer muito exercício, né? Como eu sempre falo aqui para vocês, a gente vai pegando o jeito que os concursos estão pedindo determinado assunto, beleza? E a gente vai ver que gira ali, ó, mais ou menos em torno de um núcleo comum, tá? Então, às vezes uma banca tá pedindo isso, a outra vai pedir perto, tá? Então, assim, a gente tem que ir se familiarizando com o que essas bancas estão pedindo, tá joia, pessoal? Então, não fiquem só com isso da aula, tá bom, gente? Vocês sabem que, obviamente, não vai ser o suficiente, você vai ter que estudar mais, vai ter que fazer mais exercício, beleza, pessoal? Então, professor, bora treinar. Oi. Tem algum canal no YouTube que você pode indicar que é melhor, assim? Porque tem uns que eu acho, mas eles falam muito gritando. Sei. Eles acham que fica mais para os meninos do Enem, para prestar Enem, sabe? De concurso público tem vários assim, né, que você vai vendo e tal. Tem o professor Noslen, que eu gosto muito dele, só que ele é para adolescente, né, ele fala mais no Enem e tal. Eu posso até procurar, tá? Eu não, assim, voltado para concurso público, tem uns canais assim de escolas, né? Por exemplo, tem o canal lá do NEAF, tem o canal, tem vários, né? Só que assim, eu particularmente não gosto tanto da didática, eu acho meio chato, assim, meio monótono, sabe? O que eu faria? Eu não sei se eu procuraria mais aulas, eu procuraria mais exercícios, beleza? Por que eu te falo isso? Porque você pode vir tirar as dúvidas comigo. Por exemplo, se você está fazendo os exercícios, a vantagem do curso ao vivo é essa, justamente essa. O que você pode fazer? Você vai procurar exercício, tá? E aí a dúvida que você tiver, você vai anotar, e aí na próxima aula você já me traz, tá certo? Ou você manda no zap, eu vou responder. Sim, tá bom? É melhor mesmo. Oi? Obrigada. Não, boa dica mesmo. Tá certo? Então, o que eu falo para vocês é o seguinte, a vantagem do ao vivo, a grande vantagem é essa, né? Que você pode vir tirar as dúvidas aqui, eu vou explicar para você, para todo mundo, beleza? Então vocês têm que aproveitar essa vantagem, tá? Isso já é um bom diferencial, beleza? Bom, então vamos lá. Galera, eu falei para vocês na aula passada, que a gente começou substantivo, mas antes eu tinha que falar da formação de palavras, tá? Só que eu não tinha disponibilizado o material ainda, e aí agora a gente vai conversar sobre isso. Não vai alterar em nada, beleza? É só que isso aqui é o assunto primordial da morfologia. A morfologia começa aqui. Quando a gente está falando de morfologia, análise morfológica, né? Quer dizer, a análise da palavra em si, não é? O que ela é, a função dela. Aqui a gente vai ver, vai dar um zoom na palavra e vai ver quais são as partes constitutivas dela, certo? As principais, beleza? A gente vai ver que são várias partes constitutivas aqui e que normalmente os concursos podem te pedir, beleza? Alguns assuntos específicos aqui, principalmente os processos de formação. Então, essa aula a gente vai dividir ela em duas partes. Na primeira, que vai ser mais curta, a gente vai ver, vai dar o zoom na palavra e vai ver, ó, isso aqui é um radical, isso aqui é um prefixo, isso aqui é um sufixo, tá certo? Isso aqui é uma desinência. E depois a gente vai ver como é que são formadas as palavras, beleza? Quais são os processos de formação das palavras? Isso também é um assunto bastante interessante que as bancas têm pedido mais agora. Tá? Vocês vão ver, tanto na apostila quanto aqui, tem muito exercício de 2021 que eu observei que as bancas têm começado a pedir mais isso daqui, tá bom? Bom, e isso aqui, na ordem cronológica, precede substantivo, tá bom? Mas não é fundamental para você entender substantivo, tá bom? Não pode ficar tranquilo, não vai prejudicar em nada, fiquem sossegados, tá bom? Bom, então aqui a gente vai falar de partes fundamentais da palavra. Beleza? Quais são as partes, então, fundamentais da palavra? Ó, ela é composta por vários elementos, tá? Quais são esses elementos, então? O que compõe a palavra? A gente tem palavras, então, a parte principal dela é o radical, tá? Depois a gente tem os afixos e as desinências,
tá? Mas a parte mais importante são os radicais das palavras, tá? O que é o radical? Vamos entender. Ele é o elemento básico. Por quê? Ele carrega o significado principal da palavra. Beleza, pessoal? Então aqui o radical, ele tem inclusive ali um histórico, né? Então ele vai dizer para nós, aquelas pessoas que estudam a origem das palavras, beleza? Elas sempre pegam o radical, tá? E vão atrás. Aonde que esse radical aparece? Porque vocês sabem que a nossa língua, ela é uma mistura de várias outras, né? É claro que a base dela é o latim, né? Mas quer dizer, a gente tem latim, a gente tem galego, não é? No português europeu mesmo, antes deles chegarem às Américas, aqui falava-se o galego-português, né? E depois, quando os portugueses vieram para cá, a gente tem elementos do tupi. Depois, com a escravização dos negros, né? Trouxe os negros da África. Nós temos aqui elementos do banto, que é a língua que eles falavam na época lá em Moçambique, na Angola, né? Origem do banto, né? Porque as tribos em si falavam várias línguas, mas assim, a raiz principal é do banto, né? Que é a língua que mais se parece com o português, na minha opinião. Então depois teve invasões outras de outros europeus, então você teve holandês, teve francês, né? Enfim, é uma bagunça, a nossa história é isso daí, né? É uma história de mistura e a língua não poderia ser diferente, tá bom? Então como é que a gente faz? Por exemplo, eu tenho uma palavra, se eu quiser saber a história dela, certo? Da onde ela veio, nem sempre é uma tarefa fácil, tá? Porque às vezes você tem aquele mesmo radical significando uma coisa em uma língua e ele significa outra coisa em outra língua. Então quer dizer, da onde aquela palavra vem? A gente sabe algumas, mas não sabe todas, beleza? Então um elemento de início para esse estudo é o radical, tá? É o radical ali que é o elemento básico da palavra, tá? É ele que carrega o significado principal da palavra. Tá joia? Então, por exemplo, ó, eu trouxe aqui esses exemplos para vocês. Esse radical, cert, tá? Ele tem um significado, tá? A partir dele, eu posso formar várias palavras por vários processos distintos, tá certo? Então, por exemplo, eu posso aqui, ó, cert o. Eu fiz um adjetivo, isso tá certo. Eu posso fazer um substantivo dele, ó, certeza, a certeza. Fiz outra palavra. Fiz outro substantivo, ó, incerteza. Eu posso fazer um advérbio, eu posso falar certamente. Beleza? Eu posso falar que ele deu um tiro certeiro. Tá vendo? Do mesmo radical, eu vou formando ali várias palavras que mantêm aquele significado original. Beleza? Mas eu posso, aqui tenho infinitas palavras que eu posso fazer a partir desse radical. Mas o que é importante a gente saber aqui é conseguir identificar o radical, tá? Em algumas palavras é fácil, em outras nem tanto, tá joia? Porque aí ela já passou por vários processos, muitas mudanças, e aí fica mais difícil, beleza? Mas na prova, gente, não se preocupe, o concurso não vai te exigir identificar o radical. Isso nunca vi acontecer, tá? Bom, conhece, olha esse radical de conhecimento. Então, conhece. Como que eu sei que ele é o radical? Ele é fixo nas outras palavras que se formam a partir dele. Tá vendo? Então, ó, conhecimento. Então ficou conhece aqui, ficou conhecido aqui, o conhece ficou no desconhecido. Posso fazer um verbo aqui, posso fazer o conhecer, tá? Enfim, posso formar outras tantas palavras a partir de conhece, que é o radical, tá certo? Mas vocês reparem o que é o principal, que o significado principal da palavra é o radical, então ele vai carregar isso, certo? Bom, depois, para eu formar as palavras, né, então eu tenho ali o radical, que é o elemento significativo primordial. O que eu vou fazer para formar palavras a partir dele? Eu vou colocando afixos. O que são afixos? São coisas que eu coloco antes e depois do radical, né? Tanto para fazer, por exemplo, para eu fazer, igual no caso aqui, ó, certo, eu pus um o aqui. O que é isso? Eu fiz aqui um adjetivo.
Depois eu tenho alguns sufixos aqui que eu posso usar para fazer substantivos, outros para verbo, tá joia? E nos prefixos, ó, eu coloquei antes do radical, eu coloco aqui ou para negar o radical ou para afirmá-lo novamente, tá? Então a gente vai ver exemplos disso, tá? Então afixos são coisas que eu vou colocando ao redor do radical, certo? Seja antes ou seja depois, tá joia? Cada um vai ter o seu nome, tá bom? Se eu coloco um afixo antes do radical, esse afixo tem um nome, ele tem um nome de prefixo. Pré é antes, não é isso, gente? Pré-escola, não é? Então, pré significa antes. Então, prefixo, ele foi fixado antes do radical. Tá joia? Então, colocado antes do radical. Então, se você tem aqui, ó, fiel, beleza? Se você vai colocar um prefixo aqui, ó, in, esse in está fazendo o quê? Ele está negando aquele significado do radical. Ele está dizendo, olha, é o radical, mas o contrário. Certo? Então, quando você fala fiel é uma coisa, infiel é outra. Por quê? Esse prefixo ele também tem o seu significado. Tá joia? Qual que é o significado dele nesse caso? É negar, dizer não ao radical, àquele significado que o radical está carregando. Beleza? Por exemplo, irresponsável. Ó, você tem aqui o radical respons, tá? Esse ável aqui indica que é um adjetivo, tá? E você tem esse prefixo colocado aqui, ó, que está negando o radical. Você tem o adjetivo responsável, uma característica, mas você tem também o irresponsável, beleza? Que está negando aquele radical. Tá joia? Desconfiado, a mesma coisa, tá? Tá negando o radical. Imperdoável, que também está negando aquele radical. Tá joia? Bom, e você tem também o afixo que você pode colocar após o radical, que é o sufixo, tá? Então, ó, dominante, você tem aqui esse radical, não é? Domina, e você pôs esse sufixo aqui, tá? O NTE, dominante, você pode colocar o dominado. Olha a diferença, você tem aqui o mesmo significado, domina, né? Esse radical de dominar, tá? Com o sufixo você altera o significado dele. Um é dominante, o outro é dominado, tá? Olha a diferença que dá, tá certo? Por isso que essas partes são as partes fundamentais da língua. Todas elas têm o seu significado, beleza? Perdoável, tá? Então o veu aqui, ó, transformando o perdoa num adjetivo. Isso é perdoável ou imperdoável, se eu quiser colocar um prefixo também, tá? Felicidade, então, ó, você tem esse radical aqui, ó, nesse caso aqui ele pode até se alterar em outras palavras, tá? Então, por exemplo, feliz, felic aqui, né? Você pode pôr o idade para fazer um substantivo, você pode pôr um z e tirar esse c, você faz um adjetivo, feliz, tá certo? Pedreiro, então olha o pedre aqui, ó. Pedre é o radical, você pode pôr um sufixo aqui, pedreiro, você pode pôr outro, pedrisco, tá? Você pode pôr pedregulho, tá? Vários outros sufixos e você vai formando novas palavras dessa forma, mantendo-se aquele significado primordial, tá? Que é o radical. Tá joia? E aí, um pouco diferente e dá para confundir. Eu vou explicar aqui a diferença, tá? Quase igual ao sufixo, nós temos a desinência. Guilherme, mas qual que é a diferença? Eles têm uma diferença fundamental. Beleza? Se você quiser anotar aí, é importante. A desinência, ela também vai ao final da palavra, assim como o sufixo. Beleza? Os dois vão ao final da palavra. Mas qual que é a grande diferença? A desinência, ela vai indicar para nós a variação. Lembra que a gente viu que o substantivo varia? Menino, menina? O que eu mudei? A desinência. Tá bom? A desinência de uma palavra, ela vai indicar para nós a variação em gênero, em número, em pessoa, em modo. Tá joia? Então, olha só.
Menin, você tem aqui, ó, menine. Você pode pôr uma desinência masculina, o, e você pode pôr uma desinência feminina, a. Certo? E se eu quiser variar em número, Guilherme? Posso também. Olha só. Você vai colocar, então, uma desinência de número. Beleza? Como é que vai ser? No caso de menino e menina... Deixa eu passar aqui para vocês enxergarem aqui, ó. Ó. Você tem aqui. Olha que interessante. Você tem esse radical. E aí, você vai pôr aqui uma desinência. Tá? É uma desinência de gênero. Menino. E a outra também. Menina. E aí você quer falar no plural. Você quer variar em número. O que você vai colocar aqui? Uma desinência de número. Meninos. Ou meninas. Ou seja, esse A é uma desinência. Por quê? Ele indica uma variação. Beleza? Uma variação em gênero. E esse aqui também é uma desinência. Porque ele indica uma variação em número. Tá joia? De singular passou para plural. Note o seguinte, isso caiu num concurso recente, tá? Caiu no concurso recente e foi até uma questão que eu fiz um recurso pro pessoal e nós ganhamos, tá? Aqui é o seguinte, desinência de número, por isso que eu vou pegar nessa questão com vocês, que eu vi caindo recentemente, tá? A desinência de número... Oi? Monte Azul, né? Monte Azul, isso. Foi Monte Azul. Tava tentando lembrar a cidade. Ó, o que caiu lá, pessoal? Falou o seguinte, que a palavra menino, uma das opções, agora eu não vou lembrar de cabeça, tinha uma desinência de número. Uma desinência falando que estava no singular. Gente, não existe desinência de número para singular. O que caracteriza o singular? Por exemplo, menino. Como é que eu sei que isso aqui está no singular? Óbvio, não tem desinência de número. Então prestem atenção. O que caracteriza o singular? É a ausência de uma desinência de número. Quando eu vou pôr a desinência, eu vou pôr para indicar o plural. Tá? O que indica o singular? A ausência. Certo? E aí eles tinham uma opção lá, agora eu não vou lembrar, que falava justamente isso, que uma palavra como menino, por exemplo, tinha uma desinência de número. E não tem. Quando eu quero falar no singular, por exemplo, olha só, se eu tenho assim, ó, Guilherme, computadores. Mas aí, no caso, Oi, pode ser usado morfema como nome também ou não? Peraí que eu já vou chegar lá. Só um minutinho que eu já vou chegar lá, viu, Renata? Boa pergunta. Olha só. Eu tenho aqui a palavra computador, ela está no singular, beleza? Ela não tem uma desinência de número, tá joia? Agora, quando eu coloco es aqui, computadores, eu coloquei uma desinência de número. Eu variei aquele substantivo que estava no singular por meio de uma desinência e eu fiz ele ficar no plural. Tá joia? Todo mundo entendeu isso? Então, pessoal, essa é a grande diferença da desinência para o sufixo. A desinência indica uma variação. Ela se aplica tanto a nomes, né, como aqui eu dei o exemplo de menino, menina, computador, quanto a verbos. Tá? E nos verbos, ela vai indicar, além de número, ela vai indicar pessoa e modo. Eu não vou me aprofundar nisso agora, tá? Porque a gente ainda vai estudar os verbos. Vai estudar a variação em pessoa, modo, tudo direitinho. Mas, por exemplo, olha o verbo amar. Né? Você tem aqui o radical, ama. E aí você coloca uma desinência, amava. Tá? Não quero assustar vocês, mas o que significa amava? Ou você tem aqui amamos, tá? Ou amaste. Tá? O que significa isso, por exemplo? Amava. Significa que ele está num determinado modo e tempo, aqui ele está no pretérito imperfeito, tá? Do modo indicativo. Não se preocupem com isso, nós vamos chegar lá, tá bom? E ele está aqui, ele pode indicar uma pessoa, pode ser eu amava, tá bom? Eu amava. Pela desinência aqui, dá pra gente subentender que pode ser eu amava, beleza? Nesse caso pode ser ele também, ele amava. Tá joia?
Ou seja, ela está indicando para mim o tempo, pretérito imperfeito, está indicando o modo, tá? Modo indicativo, e está indicando pessoa. Tá joia? Amamos. Ó, olha a desinência que eu usei. Tá? Ela já indica para mim a pessoa. Nós amamos. Tá joia? Ela indica o tempo. Pode ser no tempo presente. Tá? Tem umas desinências que são iguais. Tá? Nessa aqui, por exemplo, pode ser nós amamos hoje ou nós amamos pretérito perfeito. Tá bom? Bom, gente, então é isso. A desinência ela vai indicar, gravem essa palavra-chave, a variação em gênero, número, pessoa e modo. Não precisa decorar gênero, número, pessoa e modo. Indica que a desinência vai nos dizer a variação. Quando aquela palavra variar, você está variando a desinência dela. O que a Renata perguntou para mim? Tá? E que é o que eu vou comentar com vocês. Essas três partes aqui, elas têm um nome. Tá joia? Como que é o nome delas? Ó, radical, né? Afixos e as desinências. Tá? Todas aqui, ó, nós vimos o radical, os afixos e as desinências formando as palavras, tá? Todas elas aqui, o radical sendo o principal e os afixos e desinências dando ali a variação, me falando se é substantivo, se é adjetivo, que classe de palavras, né, os afixos, se eu estou negando o radical com um prefixo, tá? Ou as desinências indicando variação, não é? Todas elas têm um significado na palavra, beleza? Se eu tirar qualquer uma delas, eu mudo a palavra. Eu mudo até o significado, tá joia? Cada uma delas tem um significado, tá? Como que se chamam essas pequenas partes constitutivas? Anotem aí. Como se chamam essas pequenas partes constitutivas das palavras? Morfemas. Tá certo? Ah, Guilherme, então quer dizer que o radical é um morfema? É. Quer dizer que os prefixos são morfemas? São. Os sufixos são morfemas? São. As desinências são morfemas? São. Tá certo? Você vai lembrar, então, quando eu expliquei fonema, né? Não vamos confundir. Fonema. O que é o fonema? Fono é som e o ema significa que é um som pequenininho, lembra? Eram os menores sons constitutivos das palavras, tá certo? Por que eu peguei fonema para dar exemplo? Porque aqui vai ser o mesmo raciocínio. Morfema, morfe, tá? De morfologia é a forma da palavra, tá? Então aqui são pequenas partes com significado. O que é o morfema? É a menor parte significativa da palavra. Anotem isso. Morfema é a menor parte significativa da palavra. O radical é uma parte significativa. Os afixos são partes significativas. As desinências são partes significativas. Radical é um morfema. Afixo é um morfema. Desinência é um morfema. Tá bom? Então anotem isso. Morfema é a menor parte significativa da palavra. Tá joia? Radical, afixos e desinência. Beleza, pessoal? Todo mundo entendeu isso? Isso tá bem explicado lá na apostila também. Eu coloquei lá os morfemas, o tipo, beleza? Quem quiser dar uma revisada, só dá uma olhadinha na apostila. Todo mundo entendeu essas três partes aqui que são as principais? Guilherme, mas eu vi num lugar que tem raiz da palavra, tá certo? Tem os tipos de morfema, tem o lexema. Gente, isso não cai, beleza? Se você quiser se aprofundar nessa parte da morfologia, tem muita coisa para você estudar. Eu vou te indicar várias gramáticas aí legais para você estudar, tá joia? Mas o que cai em concurso? Eu, particularmente, Monte Azul foi o primeiro concurso que eu vi caindo questões desse tipo, tá bom? Foi o primeiro que eu vi. Eu nunca tinha visto. E ainda pediram errado, né? A gente teve que anular a questão, tá bom? Mas não cai. Esses nomes todos que eu te falei, saber o que é morfema é importante, tá? Saber o que é morfema, os principais aqui. Qual é a apostila que você está falando? É que eu tô meio perdida. Apostila? São esses slides que você manda, não é? Não, e tem a apostila também, que tá lá no drive de vocês. Eu mando para cada aula, eu tô mandando o slide e a apostila. Tá lá no drive.
Você não achou? Não. Depois você pergunta... É no outro grupo. Oi? É no outro grupo. Então, isso tá lá no drive do grupo de vocês. Tá, é que eu tô fazendo de pouco, mas eu não vi essa apostila. Você tá mandando desde a primeira aula? Desde a primeira. Ah, é? Desde lá de fonologia. Depois você pergunta pra equipe lá do Miguel, que eles estão mandando as coisas, pede as orientações, porque eles que estão disponibilizando lá no drive agora, tá bom? E aí fica lá na pastinha de vocês. Eu tava com essa dúvida também da Renata. Aí eu procurei no drive, não achei essa outra apostila. Eu tava até pensando que é aquela apostila que você coloca por aula, sabe? Mais ou menos. Uai, gente. Bom, é o seguinte, Porque eles eu entrei colocam... lá, Guilherme, eu tô fazendo conforme o meu tempo. Agora amanhã eu entro de férias, eu vou pegar mais firme, que é muita coisa. Então eu tô entrando, aí você... Por exemplo, eu fiz 5 questões que você fez, eu travo, faço, depois eu vejo sua explicação. Isso eu vi, aí tem as aulas da Thalita, tudo. Mas a apostila mesmo, eu não achei ainda, porque aí eu salvo no meu pendrive esses materiais que você manda. Certo. Isso eu salvo para eu ter quando eu não xeroco. Não tá junto com os slides? Eu não achei. Mas pode ser que eu sou lesada, eu sou lerda pra essas coisas. Não, faz o seguinte, Renata e Rose, perguntem para as meninas, tá? Com quem que vocês falam lá na escola? Vocês falam com o Miguel ou com as meninas? Eu costumo conversar com o Miguel quando eu tenho alguma dúvida. Não, então pergunta para ele. Fala lá, ô Miguel, eu não achei, cadê a apostila do Guilherme? Tá? Pergunta lá para ele. Tá? Ele vai te indicar direitinho onde que tá lá. Porque eu não mexo no drive, então eu passo para as meninas e elas disponibilizam lá para mim, junto com os slides. Tá? Mas essa apostila, professor, é uma apostila única ou é aquelas apostilas que estão subdivididas? Não, ela tem o subtítulo. Quer ver? Deixa eu abrir aqui para vocês verem. Ah, então tá lá no drive. Tá lá no drive. Tá lá no drive. Deixa eu ver. Ah lá, ó, a Maria Emília falou aqui, ó, que eles enviam junto, mas em outro link. Alguém já conseguiu acessar a apostila, gente? Ou não? Ninguém conseguiu ainda? Não é possível? Já. É que professor, tem apostila. Eu tenho todas separadas que você manda, né? Que depois isso. Quer ver? Ó, eu vou abrir a apostila aqui só para mostrar para vocês. Peraí. Ó, por exemplo, essa aqui é a apostila da aula de hoje, ó, da formação das palavras, tá vendo? Então eu mando os slides, que é esse daqui que eu tô falando agora, tá? Eu mando esses slides e mando a apostila que a gente tá escrevendo, tá? Então, ó, aqui, ó, formação das palavras. Aí eu tenho a estrutura, né? Aqui eu explico, certo? Eu faço a explicação, ó lá, os morfemas, os elementos básicos, tá certo? Essa aqui é a apostila de hoje, ó. Olha lá, certeza, tem os exemplos aqui, tá? Tem algumas dicas aqui. E depois, aqui ó, faço a explicação direitinho. Todo mundo recebeu isso daqui, galera? Sim, depois dá uma olhada lá, tá? Porque é para receber, certo? Tá naquele grupo, então, do Pix que tem o bichinho. É isso, meninas? É isso, eles enviam para o particular esse material. E aí vem... professor. Oi. Mas que nem, ó, uma dúvida. Se a gente quiser todo esse material numa apostila, a gente consegue ele? Eu porque ainda não... ele tinha colocado que era R$50 essa apostila. Por isso que a gente tá tudo em dúvida. Isso. Não, sim, mas o que acontece? A apostila... Como a gente ainda tá... Eu tô escrevendo ainda. Então eu mando toda a aula, eu vou mandar o capítulo daquela aula. Entendeu? Porque é a primeira turma que eu fiz a apostila. Eu não tinha essa apostila ainda. Aí a gente conversou, eu fiz a apostila. E aí eu tô fazendo por capítulos, certo? E aí eu mando o capítulo daquela aula. Beleza? Isso, então. Agora nós entendemos. Eu não tô em ordem, eu tô fazendo de pouco. Mas é isso, então. Eu consigo ver sim, tá? Tá, jóia. É só entrar lá. Tá, não, então depois vocês vejam aí se tá dando pra acessar. Se não tiver, falem com o Miguel,
tá bom? Porque aí ele vai direcionar vocês pro caminho certo lá, para onde é. Eu, particularmente, eu não sei, tá? Porque aí elas estão colocando lá no Drive, mas eu não sei aonde é direitinho, entendeu? Eu passo para elas e elas estão cuidando dessa parte da estrutura, do acesso para vocês e tal. Então, eu, particularmente, eu não sei aonde elas estão colocando. Mas eu imagino que seja junto, né? É o grupo que tem o bonequinho do Pix. É esse grupo que tá esse material. Ah, tá. Então tá. Depois vocês tentem acessar lá. Se vocês não conseguirem, falem com o Miguel, falem com uma das meninas, tá bom? Eles vão resolver lá pra você, tá? Mas não fica sem acesso não, beleza? Professor, tá lá no Drive, compartilhados comigo, tá tudo dividido certinho. Tá, não, legal. Então tá. Então beleza, aí qualquer coisa vocês vão falando também, beleza? Vai, fala lá pra ele, ó, Miguel, não achei, não tô conseguindo acessar, qualquer problema, gente, vão passando, não fiquem sem acesso não, tá bom? Então, gente, só para vocês entenderem, a questão da apostila é essa. Então, como eu ainda tô escrevendo, né, o que eu tô fazendo? Eu escrevo um capítulo por semana. Tá? E aí eu vou passando, antes da aula eu mando, né, eu disponibilizo lá para vocês, para que vocês assistam a aula e depois vocês leiam a apostila, que lá vai ter mais exemplos, tá mais explicado, tem mais exercícios para vocês, beleza? Tá um material super, super legal, tá bom? Bom, então vamos lá. Aqui, gente, então nós vimos aqui os morfemas, tá? Radical, afixos e desinência, beleza? Agora aqui, o que a gente vai ver? Os processos de formação das palavras, tá bom? As palavras, então, na nossa língua, elas seguem alguns processos de formação, tá? São 5 no total, só que o que as bancas normalmente pedem? Esses dois, o primeiro e o segundo, que são os principais da língua mesmo, tá? São os que a gente mais usa. Que são derivação, composição, redução, hibridismo e onomatopeia, tá bom? Então, os mais pedidos são derivação e composição, tá certo? Depois a gente tem redução, hibridismo e onomatopeia. Então, a gente tem esses 5 processos aqui que a gente mais usa para formar novas palavras, tá joia? Então, a gente vai estudar cada um deles, beleza? Vamos lá. Como é que funciona, então, o processo de derivação? Então, gente, ó, o nome ele é muito explicativo. Tá? Derivação. Quer dizer, eu vou pegar uma palavra e vou formar outra derivada daquela. Como que eu vou fazer isso, Guilherme? Eu tenho alguns processos, algumas técnicas que a gente usa, tá? Para eu formar, a partir de uma palavra ou a partir de um radical, eu vou formar uma nova palavra. Ela é derivada de outra, certo? Como que eu faço isso? Eu posso fazer de 4 formas. Eu tenho o processo de sufixação. O que vocês imaginam que seja? Eu vou colocar um sufixo naquela palavra original e vou formar uma outra palavra. Tá certo? Eu posso fazer por prefixação, ou seja, vou pegar uma palavra e vou adicionar um prefixo a ela. Eu vou formar uma nova palavra. Tá? Derivada da original. Por derivação parassintética ou o processo de parassíntese. Tá? O que é isso? Só o nome que é esquisito. O processo é simples. Você tem uma palavra e aí você coloca um prefixo e um sufixo ao mesmo tempo. Então, olha só. Você tem o processo de sufixação que você coloca só o sufixo. Você tem a prefixação que você coloca só o prefixo. Se você colocar os dois ao mesmo tempo, vai ser um processo de derivação parassintética. Tá? Ou parassíntese. Ou a derivação regressiva, que é quando a gente troca ali um fonema por outro e a gente reduz o tamanho da palavra, só que aí você formou uma nova palavra. A gente vai ver exemplos de todos eles aqui, tá joia? Olha lá, ó, a derivação por sufixação ou, gente, derivação sufixal, também pode ser chamada dessa forma. Derivação por sufixação ou derivação sufixal. Tá? O que é isso? Você vai acrescentar um sufixo a um radical, beleza? Então, ó, dente, você tem lá. Você foi e acrescentou ali um sufixo, dentista, tá? Você formou uma nova palavra, beleza, pessoal?
Então você formou uma palavra. Por isso são processos de formação de palavra. Beleza? Jogador. Você colocou aqui. Né? Você tem o joga, você colocou o dor aqui, que é um sufixo. Beleza? Boiada. Você tem o boi. E aí você colocou o ada, que é o coletivo. Certo? Uma boiada. Tá? Quer dizer que tem vários bois, esse sufixo. Beleza? Sapataria. Não é? Então, quer dizer, um lugar onde se consertam sapatos ou se vendem sapatos. Tá? Realizar. Ó, você tem aqui a palavra real, que era um adjetivo, isso é real, e você fez um verbo. Tá? Esse sufixo izar aqui, ele é muito usado para a gente fazer verbos. Tá joia? Então, real, realizar. Você formou um verbo daquela palavra. Tá? Feliz. Feliz é o quê? É um adjetivo, tá? Vai denotar aqui pra gente uma característica. Ele é feliz. Aí eu coloquei o sufixo mente, tá? E eu transformei isso aqui no advérbio de modo, tá? Felizmente, isso acabou bem, tá? Então eu formei uma nova palavra acrescentando um sufixo a um radical ou a uma palavra. Tá bom, gente? Eu posso ter uma palavra pronta, igual o caso do boi, por exemplo. Eu peguei boi, coloquei um sufixo nele. Tá? Formei uma nova palavra. Tá joia? Tinha a palavra feliz, coloquei um sufixo nela, felizmente. Agora, em dentista, não. Eu só tinha o radical, dente. Fui lá, coloquei um sufixo, dentista. Tá joia? Agora, a derivação por prefixação é o contrário. Você tem aqui um radical ou uma palavra, e aí você coloca um prefixo nela, tá? Então você tem, por exemplo, a palavra capaz, tá? O que você vai fazer? Ó, coloquei incapaz, formei uma nova palavra, beleza? Ou seja, eu derivei da palavra capaz, eu formei a palavra incapaz, colocando um prefixo antes dela, ou seja, incapaz, eu posso dizer que ela é derivada da palavra capaz, certo? Por isso é um processo de derivação. Desligar. Ó, você tinha a palavra ligar. Você foi lá e colocou um prefixo. Desligar. Nesse caso aqui também negando a palavra original. Desligar. Tá certo? Notem, gente, que o prefixo ele tem tanto significado que eles são até comuns, né? Por exemplo, o des. Ele tem essa função de negar. Então você pode usar para ligar, para, por exemplo, congelar. Então você tem a palavra congelar, certo? Se você vai negar o congelar, descongelar. Então esse des aqui, ele tem o seu próprio significado. Por isso a gente chama ele de morfema. É a menor unidade significativa da palavra. Então a palavra tem vários morfemas, com cada um com seu significado. Beleza? Refresco. Então, ó, você tem aqui o fresco, né, que é um adjetivo, né, e o refresco. Tá? Você está colocando aqui um negócio que vai refrescar, tornar fresco, né, tirar o calor. Supersônico. Né? Então, você tem essa palavra aqui, sônico, né, que aqui quer dizer do som, né, relativo ao som. E o supersônico, hipersônico, ultrassônico, vários prefixos aí que você pode ir acrescentando, tá? Pré-história, o pré, que significa antes da história, certo? Você colocou ali, mudou totalmente a palavra, tá? Então você tem história, coloca ali pré-história, quer dizer, o período antes de começar a história, né? No caso aí, antes da gente começar a escrever, né? Então é o período antes do ser humano aprender a escrever, né? Que é a pré-história. Bom, entenderam, gente? Derivação por sufixação você coloca o sufixo, por prefixação você põe o prefixo. A parassíntese, ela é um processo em que você vai colocar ao mesmo tempo um prefixo e um sufixo, tá? Normalmente a gente usa o processo da parassíntese para pegar substantivos e adjetivos e transformar em verbos. Normalmente, não é só para isso, mas normalmente, quando a gente faz a derivação parasintética, é que a gente quer transformar um substantivo ou um adjetivo, tá, em um verbo. Por exemplo, alistar. O que é o alistar? Olha só, você tem aqui o substantivo lista,
e você quer transformar isso num verbo, numa ação, tá? Como é que você faz? Você vai colocar o a, que é um prefixo, e o r aqui, alistar. Certo? Você pegou um substantivo e transformou num verbo, alistar. Envergonhar. Ó, você pegou aqui um substantivo também, vergonha. E aí você quer transformar isso num verbo, numa ação, envergonhar. Você colocou aqui o em e mais o ar. Envergonhar. Tá vendo? Você coloca um de cá e um de cá. Você transformou esse substantivo em um verbo. Ou seja, esse verbo, a gente diz que ele é derivado do substantivo vergonha. Ele foi formado por derivação parassintética. Tá bom? Desalmado. Ó, você tem alma. Você podia ter almado. Ele é uma pessoa almada. Não, mas ele é desalmado. Então você colocou prefixo e sufixo, você tem uma derivação parassintética. Empalidecer. Ó, pálido é um adjetivo. Nossa, você está pálido. Agora, tornar-se pálido é o verbo empalidecer. Você já coloca o em mais o esser, tá joia? E aí ele virou uma outra palavra, um verbo, empalidecer. Você formou uma nova palavra a partir aqui, nesse caso, de um adjetivo. Você pegou um adjetivo e transformou num verbo. Ou seja, o verbo empalidecer, ele é derivado do adjetivo pálido. Eu fiz uma derivação parassintética, tá joia, pessoal? Bom, antes de explicar a derivação regressiva, não vai dar tempo nessa aula, 8h10 a gente volta, fechado? Até daqui a pouquinho, galera!